Olá, esse é o Diálogos com a Psicologia, um programa do curso de Psicologia da Unifase. Eu sou Márcia Amaral, professora de Filosofia. E eu sou Guilherme Santana, professor de Psicologia do curso de graduação em Psicologia aqui da Unifase. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre liberdade de escolha. E por mais que esse tema seja bastante interessante por si só, Márcia, como é que a gente chegou nele? E, Guilherme, chegamos nele numa grande reflexão muito interessante que vem aí no roldão das eleições que nós acabamos de vivenciar. Todo processo eleitoral é um processo de escolha. Nós escolhemos os nossos candidatos e essas escolhas elas vão seguindo um determinado caminho, elas acontecem de uma certa maneira. Numa democracia representativa como a nossa, nós somos chamados aqui no Brasil, pelo menos de 2 em 2 anos, para fazermos essas escolhas. Mas o que é isso, fazer uma escolha? Aí saímos desse território da escolha voltada para um candidato a qualquer cargo político e passamos a refletir um pouquinho sobre o que é isso, no geral, a escolha. Como se constitui uma escolha? Como é que nós fazemos uma escolha? O que significa escolher? E será que a gente escolhe de verdade? Quando você fala isso, eu logo me remeto a um problema mais fundamental, que é um problema filosófico por natureza. Escolha está sempre ligada à possibilidade que a gente tem de estar em liberdade. A liberdade é condicionante do fator escolha. Mas aí eu acho que eu deixo para você que você está afiado nessa questão. Sim, a questão da liberdade é uma questão já de milênios que está sendo pensada em diversos campos de conhecimento e ela vai ser pensada na psicologia como uma das características constituintes do ser humano, né? A gente, diferente dos objetos e de outros seres vivos, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que se constituir no mundo que é o nosso. A gente não nasce prontinho, acabado e está tudo definido, né? Muito do que nós somos vai ser definido socialmente, culturalmente, no momento histórico. Então, pensar a liberdade como essa abertura, essa indeterminação que nos constitui, é diferente de pensar a liberdade do senso comum, né? Aquela de que a liberdade é fazer tudo que eu quero e pronto. Ou então uma liberdade muito abstrata que não está relacionada a esse mundo concreto, né, em que a gente vive. Então, esse é um ponto já interessante para a gente debater, né? De que a liberdade não é só fazer o que se quer, mas é se constituir a partir dessa indeterminação que é a nossa. Bom, então eu posso concluir aqui nessa conversa que a liberdade é um dos conceitos que fundamentam o próprio existir do ser humano. Sim. E que nós temos alguns autores na área da filosofia que vão pensar o que é isso, liberdade, e ao pensar o que é isso, liberdade, vão pensar liberdade para além daquilo que é essa conversa do senso comum que individualiza, né, a questão, passando a cada um ter a possibilidade de fazer o que quer. Eu sou livre, então eu faço o que eu quero. É mais ou menos assim? Eu sou livre e faço o que quero? Ou há condicionantes aí importantes? Tem condicionantes importantes e não tem como a gente se livrar deles, né, tirar eles de cena em nome de uma liberdade mais interior, mais verdadeira, entre aspas, como a gente poderia pensar nesse senso comum, né? São justamente essas determinações que fazem com que a gente seja tal como é e não tem como tirar elas, né? Se a gente tirar elas, a gente tira tudo que é humano também. Você falando me lembrou de um pensamento do Jean-Paul Sartre, né? Foi um filósofo francês do século XX. Ele diz que liberdade não é simplesmente fazer o que se quer, mas querer aquilo que se faz. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Liberdade não é uma libertinagem, não é um vale tudo, mas é você se apropriar daquilo que é a sua vida, né? É uma forma da gente dar conta daquilo que já é a nossa vida, das escolhas que a gente faz e ser responsáveis por ela. Responsáveis não no sentido de sermos culpados pelas escolhas que fazemos, mas de respondermos por isso, né? Até porque muitas escolhas que a gente faz, a gente não tem como saber o que vai acontecer lá no futuro. E mesmo assim a gente tem que escolher. O que leva também a um outro pensamento do Sartre, ao dizer que o ser humano é condenado a ser livre, né? E isso parece um contrassenso danado, né? Como é que a gente vai ser condenado a ser livre? Mas o que ele está dizendo é que a gente não tem como escapar dessa liberdade. Então, a gente tem que estar sempre se decidindo, porque o ser humano é aberto, né? Em grande medida ele é aberto para se decidir e fazer escolhas. É verdade. Parece que não temos como fugir do fato
de que a cada segundo na nossa vida nós somos chamados a fazer escolhas. Desde o cafezinho, se vamos tomar o cafezinho da manhã, não vamos tomar o cafezinho da manhã, o que que nós vamos comer no almoço, que livro nós vamos ler, se nós vamos ler, se nós vamos ao cinema ou se nós ficamos em casa. Só você falando já me deu uma angústia tremenda. Exatamente. Há outro conceito que aparece na filosofia do nosso autor aqui, o Jean-Paul Sartre, ou seja, a liberdade ela está para o ser humano como um fator que funda a própria natureza desse ser. E isso nos provoca uma imensa angústia, porque somos sempre chamados a escolher por alguma coisa, né? Uhum. E ao sermos chamados para escolher por alguma coisa, me lembro que tem um fator importante aí, estarmos muito bem informados acerca daquele leque de opções que nós temos para que essa escolha se dê. É muito importante ter informação acerca daquilo que a gente está sendo levado a escolher. Sim, sim, eu diria que sim. Esse é a gente pode separar em dois lados, né? Um desses seria a informação que... E aí pegando um outro exemplo, né, no qual a gente tem que tomar uma decisão na vida com relação à escolha profissional, por exemplo. Para você decidir por uma profissão, é importante que você saiba as profissões que tem disponíveis, o que faz cada profissão. E, de um outro lado, o que eu posso chamar de um certo autoconhecimento, que não passa só pelo intelectual. Não é simplesmente eu saber minhas características intelectualmente, mas também de ter vivências, as quais fazem com que você esteja bem informado a respeito de si, né? E aí, nesse exemplo que eu dei, né, de escolhas profissionais, pode ser que eu não suporte ficar em ambientes abertos. Eu gosto de trabalhar em lugares fechados. Logo, muito provavelmente, uma escolha profissional vai levar isso em consideração. Ou na escolha política. Determinados valores pessoais meus podem me encaminhar para uma escolha, diferentemente de outro caminho, de outras pessoas. Então, eu diria que a gente pode separar nesses dois âmbitos, né? Um da informação, informações do mundo, e outro de um certo autoconhecimento. Isso parece que é muito importante, né? Principalmente naquilo que a gente vai fazer num determinado momento e muito jovem, né? Finalizando o ensino médio, naquilo que a gente vai fazer de escolha profissional, né? Muito jovens, a gente tem que optar por uma carreira, e aí vem uma outra situação muito interessante no mundo que a gente está vivendo, que é aquilo que eu e você conhecemos como carreira, e que tem a cara do século XX, já não é mais nada, ou não significa quase nada hoje. Por quê? Porque do ponto de vista das escolhas profissionais, nós temos hoje, né, e aquela conversa que a gente teve outro dia, né, nós não temos mais, vamos escolher por medicina, direito, engenharia, né? Tem gente que está entrando aí na vibe do eu vou ser um TikToker. Então, você tem uma gama de outras profissões que estão aparecendo e que, via de regra, os centros universitários não contemplam, né, porque a emergência dessas profissões, ela se dá de uma forma muito rápida. E muito recente também. Muito recente. Assim como o desaparecimento de outras também é muito rápido. Eu estou atrás de um afinador de piano. Eu não encontro um afinador de piano, entendeu? Então é uma coisa muito interessante. Mas vamos lá, voltando para a questão aí das nossas, do significado das nossas escolhas, né? E entrelaçando esse significado com a escolha profissional, né? Quando a gente entrelaça o problema da escolha com o que a gente vai ser quando crescer, com que carreira nós vamos ter, a gente está escolhendo quase que por um destino, né? Porque a gente está escolhendo por aquilo que a gente vai fazer por longo tempo dentro da nossa vida. Sim. Né? E isso é pesado, não é? Nessa temática das escolhas que a gente faz, tem um pensador, que é o dinamarquês do século XIX, o Kierkegaard, ele vai acentuar como nas nossas escolhas tem um quê de fé, de a gente se lançar naquilo que é incerto, né? E ele está falando da fé não necessariamente nesse sentido religioso que a gente compreende hoje, né? Mas de saber que por mais que a gente tenha todas as informações que estão à nossa mão no momento,
que você chame todos os especialistas do momento, todo conhecimento objetivo que a gente tem um quê de incerteza ao qual a gente tem que se lançar, né? E que quanto mais você reconhece isso, quanto mais você não escamoteia, não finge que não tem essa incerteza, mais você está nessa fé que ele está dizendo, né? Então, algum tempo atrás, você podia escolher uma profissão e esperar que isso fosse mais ou menos estável para o resto da vida. E não quer dizer que já não houvesse incerteza lá 1 século, 2 séculos atrás, né? Mas hoje em dia essa incerteza é muito difícil de escapar dela, né? E agora tem uma outra questão muito interessante, que é toda escolha é escolha por algo. Mas quando a gente escolhe por algo, a gente está desescolhendo um monte de outras coisas. Sim. Como é que a gente lida com isso, Guilherme? Como é que a gente lida com o fato de que estamos deixando de lado várias coisas para optar por uma? Uhum. Esse é um tema interessante para a psicologia, né? Porque as pessoas podem lidar com isso, que é uma característica da nossa existência, de maneiras muito variadas, né? E os próprios indivíduos, as próprias pessoas em momentos diferentes ou em situações diferentes das suas vidas podem viver essa característica, essa condição de maneiras bem diferentes, né? Por exemplo, posso ter um sonho de vida que quando eu alcanço não tem tanta importância assim que eu estou deixando de fazer outras coisas. Ou então o contrário, né? Pode ser que eu esteja fazendo algo, mas poxa, eu queria estar fazendo aquilo outro lá também. Ou então aquela outra opção faz bastante sentido. E aí você pode ficar indeciso, pode ficar desesperado, angustiado, são possibilidades, né? Como eu falei antes, a gente não tem como se livrar de certos determinantes, de certas coisas que vão nos constituindo enquanto seres humanos, né? Mas isso não quer dizer, e assim, também a gente não tem como ter a certeza objetiva de que eu vou tomar uma decisão da qual nunca vou me arrepender, né? O próprio Kierkegaard comentava isso, né? Você pode escolher isso ou aquilo. E você vai se arrepender no futuro, porque essa possibilidade vai sempre existir. Mas o fato de não ter algo que objetivamente dê essa certeza pra gente, não quer dizer que a gente não pode fazer nada. Mas é um conhecimento de outra ordem, né? Eu comentei de um certo autoconhecimento de cada sujeito, com o que são preferências, valores, história de vida pessoal. Acho que algo importante também é uma certa análise crítica da sociedade, do tempo em que a gente vive. Então, a gente não pode se livrar dessas coisas, mas elas podem ser mais esclarecidas, elas podem estar mais conscientes para a gente. E aí a gente pode tomar decisões de maneira um pouco mais livre, né? Sim, e aí me vem outro conceito. Liberdade sempre associada ao conceito de responsabilidade, né? Porque nós estamos efetivando as nossas escolhas, e essas escolhas, elas têm que partir de um cenário onde nós temos que eticamente adotar uma postura. Eu escolho dentre aquilo que eu conheço. Eu tenho que buscar informação e a informação tem que me trazer um repertório de conhecimentos que torne possível que essa escolha seja feita de forma efetivamente consciente. Por que eu estou falando isso, Guilherme? Porque surgiu há algum tempo atrás essa invasão da notícia mentirosa ou da informação mentirosa que corre pela sociedade. A gente comumente está chamando isso, num anglicanismo, de fake news, né? Recebemos informações falsas de todos os lados e temos que primar sempre pela busca de um conhecimento verdadeiro, porque se não fizermos isso, se a gente não primar pela busca da informação verdadeira acerca da realidade, nossas escolhas estão fadadas a serem desastrosas, porque elas vão condicionar o acontecer daqui a pouco no futuro. E ao condicionar esse acontecer daqui a pouco no futuro, que está embasado numa informação falsa, nós vamos ter grandes problemas. Isso a gente vê de forma muito clara na política, né? Hoje, no cotidiano. Mas a gente também pode arrastar esse tema da busca da informação e da informação precisa para dentro de todas as nossas possibilidades de escolha, porque senão nós vamos estar aí num cotidiano vivendo um mundo completamente falso, né? Com escolhas todas elas feitas a partir de uma superficialidade que o sujeito depois não vai dar conta, né? Sim, se com informações
bem coletadas, com informações verdadeiras. Já é precário esse nosso processo de escolha, já é um tanto incerto, a gente escolhe sem saber exatamente de tudo. Imagina com informações falsas, né? Quando você recebe informações falsas ou então acredita em mentiras sobre si mesmo, enfim, né? Aí é mais chance ainda de ser desastroso. Bom, Guilherme, a gente estava falando sobre a mentira que surge no seio da sociedade e que a sociedade conta para si, mas também tem a mentira que a gente conta para a gente mesmo, né? Que é o conhecido autoengano. O que você teria, o que a psicologia teria para falar sobre essa questão do autoengano? Eu começaria dizendo que, assim, nessa perspectiva que eu estou apresentando aqui, conversando com você, a gente não vai partir da ideia de que existe uma verdade lá no interiorzinho de cada um, escondida para ser revelada, né? Essas verdades de cada um, elas vão sendo construídas ao longo da vida, com a história de cada um, nas relações sociais. E o que vai fazer diferença, né, é o modo como a gente se apropria disso, né, como a gente reflete, o quão claro, o quão consciente isso está para cada um, né? Então, a gente pode, por exemplo, eu posso ter inclinações para um caminho profissional desde muito cedo e, em determinado momento da minha vida, acreditar que esse caminho não vai me trazer reconhecimento, não vai me dar dinheiro suficiente, então eu vou fazer essa outra coisa aqui que todo mundo sabe que é bom e que vai me dar dinheiro. Aí acontece um certo auto-engano, né? Por mais que eu já saiba, né, que esse outro caminho aqui não é para mim, eu posso fingir que não estou vendo e tomar uma decisão, né, baseada nisso, né, algo que não é tão verdadeiro assim para mim. Mas olha, voltando aqui então aos conceitos que a gente desfiou aqui, né? Estar em liberdade e ser chamado a todo momento a fazer escolhas é um fator de tremenda angústia, né? E como é que a gente resolve? Como é que nós vamos resolver esse fator de angústia o tempo todo sendo solicitados a escolher? Sim, esse é o desafio da nossa vida, né? A cada instante. E nesse exemplo que eu dei, né? A gente pode pensar, então, então o Guilherme está advogando, a gente tem que seguir nossas paixões e pronto. Não só, né? Porque a gente vive num mundo concreto, em que as profissões estão associadas a você conseguir se sustentar, então não é só isso, né? Vamos seguir aquilo que apaixona e acabou, né? E isso é muito angustiante, né? O próprio Kierkegaard tem um pensamento, ele diz, né, que a angústia é a vertigem da liberdade. Angústia é aquilo que a gente sente quando está ali na beirinha da liberdade, você se sente angustiado, e vertigem é aquilo que, quando você está na beira de um precipício, né, tem um medo de você cair e ao mesmo tempo algo que te atrai para ali, né, essa experiência de uma certa ambiguidade. Ele diz que a gente sente angústia quando está frente à liberdade. E isso, em determinados momentos da vida, pode não ser grande questão, né, para cada um, porque você está bem com as suas escolhas, porque isso não te toma de uma maneira muito pesada, mas em outros momentos pode ser bastante sofrido, né? E aí tem alguns caminhos, né, da ajuda profissional, psicológica, às vezes conversar com alguém que você admira, que você se sente compreendida. E acho que tem algo que pode ajudar também, né, uma certa compreensão de si, ser cuidadoso consigo mesmo, entender que às vezes a gente toma algumas decisões no passado das quais a gente se arrepende e elas foram feitas, né, naquele momento, naquelas condições, com aquilo que se sabia, e não tinha como se ter a clarividência do que ia acontecer, né? E agora, no presente, a gente está tomando decisões para o futuro nessas mesmas condições, né, nessa mesma precariedade. Então isso ajuda a gente a refletir e a ter um pouco de esperança também. Guilherme, parece que o assunto é um assunto complexo e daria mais tempo de conversa. A gente podia ficar horas falando aqui, mas espero que nesse curto tempo com que a gente conversou, a gente já tenha conseguido ajudar a quem está nos assistindo. E esse foi o Diálogos com a Psicologia. Até o próximo programa, gente. Até, gente.